Sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Falar! E hoje a gente está aqui muito feliz comemorando o nosso encerramento do edital PIT 2024. Estamos aqui com todos os envolvidos e também tem o William por trás das câmeras, que está aí, ó, fazendo nossa edição de vídeo e áudio. E sejam muito bem-vindos. A gente vai apresentar um pouquinho aqui da nossa equipe, de quem esteve envolvido, e o professor Habib vai nos orientar nisso. Muito bem, gente. Esse episódio é um episódio especial. A gente está fazendo aqui um bate-papo com todo mundo aqui da equipe, e hoje eu estou no papel aqui de ser o mediador do nosso processo. Então, assim, uma pergunta que eu acho interessante a gente fazer nesse momento para toda a equipe é o seguinte: o que vocês mais curtiram no desenrolar de todo esse um ano aí de projeto que a gente fez? O que assim, você olha assim e fala, poxa, isso aí para mim explodiu, foi gostoso. O que vocês curtiram mais? E aí? Pode começar? Pode começar. Eu não consigo definir uma única coisa, tá? Porque, obviamente, quando a gente fez as gravações, trouxe os convidados, a gente teve os resultados dos vídeos. E eu achei muito legal o resultado da edição. Depois, quando a gente colocou nas plataformas e vieram os comentários, o apoio da própria universidade, a história de corredor, as pessoas falando, olha, que legal, a gente está vendo, está acompanhando. Então, se eu for pontuar, eu vou ser injusto com toda a parte. Tanto no início do processo, como construir o projeto e ver o resultado do projeto. Os alunos e professores chegam para faltava algo assim. Isso, para mim, pelo menos, é esse ponto. Aí cabe os amigos aí. Bacana. Ô Enzo, você concorda com o seu amigo? Você tem coisa mais a acrescentar? O que você mais curtiu aí nesse projeto? Foi uma surpresa muito positiva para mim esse projeto de maneira geral, porque quando a Bianca e o Zohim me chamaram para participar, eu tinha o planejamento de ficar mais por trás das câmeras, né? Eu não achava que eu tinha alguma aptidão sequer de estar aqui, e foi uma surpresa muito grande para mim ver o quão gostoso é estar aqui apresentando, conhecendo o outro convidado. Então, realmente foi um projeto que me surpreendeu bastante. Bacana. Bianca? Eu acho que o ponto mais, o auge ali foi a gente realmente conseguir tirar do papel. Porque era uma ideia, né, um sonho, e a gente foi estudando e de repente a gente conseguiu uma oportunidade, graças ao Thiago, ao William, à Patrícia, a gente conseguiu ter esse intercâmbio entre setores, né, e conseguimos gravar o primeiro. E depois do primeiro a gente foi pro segundo. E aí depois do segundo a gente conseguiu uma lacuna de datas e fomos encaixando pessoas, e aí foi uma loucura. Faltou data no final das contas. No final das contas faltou data. Thiago, você que é o cara do software do Miro, etc. E você, o que você mais curtiu aí nesse projetinho? Eu sei que você tem muitos projetos aí que você desenvolve na instituição. E nesse aqui, o que você mais curtiu aí? Fazer os gráficos? São muitas coisas, tipo, se eu fosse resumir de um tudo, eu acredito que não tem um ponto exato, eu acredito que tenha sido a jornada inteira. Tipo, foi a velocidade com que o projeto foi se desenvolvendo, coisa de 1 mês e meio a 2 meses de projeto já estava sendo produzido conteúdo, já estava rodando, e normalmente no projeto de 10 a 12 meses você não roda o projeto. Então, assim, foi uma velocidade muito rápida, as coisas foram acontecendo, veio o primeiro episódio, veio o segundo, veio o terceiro, e chegou um momento que estávamos gravando 2 vezes na semana, então, tipo assim, tava uma coisa bem intensa, bem semana de prova. Semana de prova, correria, para arrumar as coisas, para os convidados e tal, então, no geral, foi muito interessante, assim, foi muito legal mesmo. Mas eu acho que a melhor parte era o cafezinho. Todo episódio. Coffee break, muito bom, muito bom. Coffee break. Muito bem. Pela pastinha, né? Bom demais. Hoje a gente vai falar um pouquinho que eu curti, né? Tá faltando. Eu curti também. Olha só, eu curti muita coisa. Eu gostava de quando a gente
tinha as mensagens no grupo aqui do aplicativo, né? De conversa, e a gente ficava debatendo pauta, quem vem, quem não vem, mudança e tal. Isso foi uma coisa que eu curti bastante. E outra coisa que eu curti muito, acho que foi um grande diferencial, foi ter trabalhado com vocês mais de perto, tá? Eu acho que vocês são, assim, uma equipe fantástica. Eu aprendi muito com vocês, tá? Eu gostei muito de trabalhar com vocês nesse projeto. Curti demais cada um de vocês aqui nesse projeto. É isso aí. E aliás, tem uma outra pergunta que até que o Thiago já começou a falar. Fala, Bruninho. Posso nem agradecer. Pode. Primeiro, Davi, para a gente foi muito importante a sua participação, segundo do Thiago, do William. Acho que nada disso estaríamos realmente no papel se não tivesse a boa vontade e a dedicação de vocês. Assim como a Bianca falou, quando a gente percebeu, a gente já estava gravando. Quando veio o primeiro aceite, a primeira data, vamos gravar amanhã, a gente começou a gravar amanhã, quando percebeu, já estava no terceiro, quarto, quinto, sexto episódio. E assim foi. Cada convidado foi pra gente foi muito importante. E a gente fechou com quantos mesmo? 12? 12. Foi uma jornada muito... Podia ter sido mais. Podia. Mas não parou. Tem coisa por aí. Bom, já falaram aqui algumas coisas sobre isso, né? A questão mais desafiadora. O que foi mais desafiador pra gente? Né? O que vocês acharam que foi mais desafiador para vocês? Pra mim foi chegar na hora. Nossa senhora, isso é um desafio gigante. Conciliar o tempo com a agenda de todo mundo. Sim. Porque são bastante pessoas trabalhando no projeto. Entrevistado, né? Todos os entrevistadores, os hosts. Então, juntar isso aí tudo e fazer uma agenda que caiba a todo mundo, eu acho que a maior dificuldade foi essa. Inegavelmente, para mim, a maior dificuldade foi participar de todas as reuniões. A gestão de tempo aí é uma dificuldade. O tempo foi complicado. Cara, a maior dificuldade, talvez, para mim, foi vencer a câmera. Talvez seria a maior dificuldade. Mas Primeira experiência sua? Não, mas a mais confortável. Essa foi boa. Essa foi muito boa. Pô, se essa foi uma dificuldade, então, nossa, nem. Não, mas... Mas são dificuldades. Quando a gente fala dificuldade ou desafio, a gente pensa sempre no lado negativo, né? Mas na verdade não, foram desafios gostosos de fazer. Cada vez que a gente passava por alguma certa dificuldade ou um desafio, era interessante que a gente quebrava barreiras, né? Seja pela questão da câmera, seja pela questão das reuniões, seja pelas pautas. Um desafio que eu vou chamar a atenção aqui, que eu gostei perfeito, foi quando o convidado ele trazia seu material. Ele trazia sua pesquisa e a gente debruçava sobre a pesquisa. Obviamente, quando o convidado está aqui, a gente não está vazio. Tem municiado as informações. E... Até áreas que são diferentes da formação de Exatamente, vocês, né? sim. Entender os projetos, os trabalhos dos entrevistados, né? As teses. Isso que eu ia falar. Que são de a parte outras das áreas. teses, né? Porque são coisas muito específicas, Muitos muito anos de afuniladas. pesquisa. E às vezes a gente nunca tinha tido contato nem com aquela área, quem dirá com aquele pontinho que a pessoa pegou e esmiuçou. Mas foi uma coisa muito enriquecedora. E se não tem desafio, se não tem dificuldade, não tem crescimento depois de tudo, né? Então, é importante também. Foi muito conhecimento agregado, né? No fim das contas, juntando tudo. É importante ressaltar que a equipe é multidisciplinar, né? A gente tem estudantes de direito, mas contador, Bianca na sua área, Enzo na sua área também. Então, eu como contador tive algumas sortes, que alguns convidados que vieram ali combinavam muito com a minha linha de trabalho. Então, gostei porque eu fui relembrar e reviver coisas que até então, na minha outra parte acadêmica, eu estava esquecido. Mas eu acho que é isso. Isso aí. A minha parte desafiadora, eu acho que foi trabalhar com um podcast diferente, né? Que é, assim, câmera, essas coisas, de vez em quando eu gravava aulas e tal. Mas essa dinâmica aqui é diferente. Você trabalhar com os projetos, você trabalhar com um público crescente, que foi minha grande surpresa, né? O nosso público, a gente quando começou nem sabia se ia ter público. E quando a gente viu as pessoas comentando e o mais interessante é o material que a gente estava produzindo ir para dentro da sala de aula para servir como base para a prova, né?
Então a gente acabou, essa expectativa para mim foi fantástica. E assim, meu grande desafio era trabalhar nesse volume e como compartilhando com vocês a questão de tempo, né? Se virar nos 30 aí para sair de um lugar e ir para outro, chegar no horário, encaixar. E a gente foi levando e chegamos a um bom resultado. Acho que a gente venceu os desafios, né? Sim. Eu acho que você falou uma coisa e eu lembrei de a gente tinha um podcast mais ou menos ali ajeitado. Era que fora da nossa rotina de gravação, um convidado especial de fora. Então a gente estava tentando encaixar ele na nossa agenda, estava tudo certo, mas infelizmente por ele vir de fora e ter tido problemas com o trânsito e tudo mais, atrasou e não conseguiu gravar. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente fez? A gente liga pra alguém e fala, vem aí! Correria aqui na faculdade para ver se tem alguém para repor. Mas assim, lidar com isso esse já estava contratempo. mais ou menos engatilhado. A gente já tinha um estava planejamento. previsto, né, que poderia acontecer. A gente sempre andava com a lista de pessoas ali. Plano B, né? Sempre Plano B plano sempre tem B. que ter. Mas eu lembro que foi uma questão dessa mesmo que você acabou de falar, né? De você correr, encaixar, e quem pode, quem não pode, o negócio tem que acontecer, o show não pode parar. Esse episódio de questão foi muito bom. Foi muito bom. Nessa, Rodrigo. Foi, né? Os bastidores, né? Foi um dos que o pessoal chamou assim, meio de cima. E pra quem tá Vamos que curioso, foi o podcast que o Habib fez com a professora Carolina, né? Falando sobre IA na educação. A gente tinha uma proposta e, de repente, a gente não teve um problema, né? O convidado não pôde vir em cima da hora. Ligamos pra Carolina aceitou, né? Meio assim, meio tensa. Mas a gente tô despreparado, mas veio. Eu vim, né? Dando uma ajuda também no processo, trabalhando numa parte da parte da educação e foi um grande episódio. Eu amei fazer aquele episódio. Foi um bate-bola, né? Que a gente encaixou direitinho o tema com a convidada que estava chegando. Então foi um episódio que eu Foi uma estrutura gostei diferente muito. dos moldes. Foi diferente. Foi bacana. Eu acho um ano assim super atual, né? Sim, com certeza. E é uma coisa que eu venho vendo constantemente sendo falada nas redes, os nossos convidados ali chegando. Agora eu fiquei... Me perdi. Agora Agora é ao vivo. Vamos mudar a pergunta, porque a pergunta dá um novo ânimo ali, coloca tudo no trilho de novo. Bom, a última pergunta assim pra gente já ir encerrando esse episódio especialíssimo que a gente fez aqui do nosso podcast. Pílula, né? Essa pílula, né? Gostei do termo. Essa pílula é o seguinte, durante todo o processo, o que vocês pensam que vocês desenvolveram aí enquanto competência, soft skills, ou seja, o que vocês aprenderam de novo? Tipo assim, isso para mim foi um desafio, mas isso aqui eu evoluí, eu achei maneiro, hoje eu faço melhor. O que para vocês foi importante, interessante? Bianca. Bianca Culinária. Bianca Culinária. Depois de todos os coffee breaks. Eu acho que a gente se especializou um pouquinho ali, né, na parte culinária, mas para mim uma questão que eu trabalhei muito foi a questão da criação dos roteiros. Como adaptar uma pesquisa para engajar com o público e botar isso dentro de um podcast, que era um formato que até então não tínhamos visto, né? Isso para mim foi tentar fazer as perguntas certas para abordar a pesquisa sem que ficasse cansativo, mas também tentar trazer o lado humanizado do nosso convidado para dar uma quebrada, para, né, botar mesmo, mostrar quem é aquela pessoa. Isso foi assim um desafio que está sendo não vou falar vencido porque sempre tem a melhorar, né? Mas que foi uma coisa que eu conquistei. Eu gostei muito. Olhando pra mim, porque assim. Que eu vou ser o próximo. Talvez a fala, talvez o tom, talvez, obviamente, as organizações de como realizar a gravação. Isso chama muita atenção, porque a gente vai levar isso para qualquer área profissional da nossa vida. Independente se a gente vai gravar amanhã, se a gente vai fazer uma viagem para o exterior, se a gente vai estar programando uma compra, a gente consegue observar que através dessas multitarefas, assim, por assim dizer,
a gente conseguiu ser, pelo menos para mim, pessoalmente, uma questão de organização e se portar melhor com as pessoas, a entender também que aquela história de lá também é interessante. Isso, para mim, acho que seria esse ponto. Acho que como soft skill foi não desenvolvimento, mas o aperfeiçoamento da fala em público e o tratamento com alguém. Quando você está em frente às câmeras, você não pode falar de qualquer maneira, né, com a pessoa, ainda mais quando você está falando com um docente e tudo mais. Um podcast que é mais informal, mais contraído. Mas a aqui. gente tem uma informalidade. Exatamente. Né? Então acho Acadêmica. que exatamente. Então acho que esse policiamento recorrente em frente às câmeras, acho que foi uma soft skill muito boa que eu desenvolvi agora aqui. Você vai falando, eu vou lembrando das coisas. A Bianca me cobrava muito, você também, de toma a rédea do episódio, seja você que faz a abertura, faz o encerramento, ou controla a gente fala demais, é preciso uma pessoa para cortar. E, obviamente, eu não valorizava tanto isso, porque eu queria que os episódios fossem cada vez, lógico, com um tempo controlado, mais soltos, livres para as pessoas falarem, obviamente, aquilo que elas têm que passar. Mas eu percebi que quando a gente desviava um pouquinho o assunto para outro, era muito importante. Peraí, gente, a Habib está falando. Eu acho isso trouxe para mim uma questão de controle e valorização da informação em si. Não do episódio especificamente, mas das informações que vinham para cá pro episódio. E você falando isso, eu lembrei que além da linguagem que a gente desenvolve, eu acho que a linguagem sem dizer também foi uma coisa que a gente desenvolveu bastante. Então, por exemplo, ia passando o tempo do episódio, a gente tinha que mudar de assunto, eu e a Bianca, a gente fazia uma troca de olhares, ou o Zorrinho, a gente já sabia o que o outro estava pensando, pulava o tópico. Tinha um convidado aí que ultrapassava 2 horas. E a gente ficava preocupado até com a rotina do próprio convidado, porque a gente sabia que para fazer aquele encaixe solicitava 1 hora de gravação justamente para ter uma barguinha assim de 20 minutos, gravava em menos tempo, mas quando a gente percebia, com o relógio aqui, como está aqui agora me mostrando também, essa pílula está diminuindo, ela vai estourar. Tá virando comprimido. Ela vai estourar. E aquilo estava tão empolgante que ao mesmo tempo a gente tinha que controlar o desenvolvimento do convidado, porque a gente não queria interromper porque ele estava no ápice da informação, no ápice da mensagem. E ao mesmo tempo me controlava pelo horário. Eu falei, como a gente vai determinar e identificar que é a hora de parar? Tipo a minha agora está na hora de parar, já falei demais. Posso fazer só mais uma pergunta antes? Pergunta para o Thiago rápida. O que você espera, suas expectativas como curador do PIT 24 e agora PIT 25? Quais as expectativas? As expectativas para o próximo é que tenham alunos com a mesma proatividade e atitude, no caso, para fazer o projeto acontecer e muito mais submissões, né? É o que a gente espera. Tipo, tanto de alunos, de docentes, orientadores e técnicos administrativos que são os colaboradores. Tipo, atitude em geral para fazer a ideia acontecer, não só trazer a ideia, mas ter aquela proatividade, tipo, na questão da produção do conteúdo, seria muito interessante. Muito bom. E com esse chamado aí para 2025, né, a gente encerra essa nossa edição especial de pílula, quase comprimida, do nosso Pode Falar. Mas, lembrando que aguardem. Fiquem ligados. É somente o fim de um ciclo. Mas, como todos os ciclos têm fim, também tem novos começos. Gente, um abraço para todo mundo. Muito obrigada, pessoal.